Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. As manchetes do dia de hoje são: o Temer deixa a prisão e decisão abre nova polêmica no judiciário. O Ministério Público Federal diz que vai recorrer a liminar que soltou Temer. O governo Bolsonaro e Congresso Nacional ensaiam reconciliação. O sítio no ABC será reformado para receber Lula em caso de prisão domiciliar. Após críticas, o Brasil anuncia ajuda a vítimas de ciclone em Moçambique. Bolsonaro articula acordos com a Europa no combate às drogas. Casas militares abandonadas geram insegurança. Rússia envia aviões militares para a Venezuela. Criança morre ao cair do 11º andar de um prédio na Praia do Futuro. E na França, golfinhos encalham mortos com palavras riscadas "a faca na pele". Ladrões mergulhavam no canal do Lagamar para esconder fios de cobre e depois vender. Recém-nascida tem corpo atacado por animais após ser enterrada viva pela mãe. E polícia apreende carga de produtos sem nota fiscal dentro de residências no Altran Nunes. E esses são os destaques de hoje, gente. Começando aqui hoje, a primeira notícia vem da fonte do O Povo. 4 dias após ser preso, o ex-presidente Michel Temer, do MDB, deixou ontem a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A soltura foi determinada pelo desembargador Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em decisão questionada por procuradores da Lava Jato. Mesmo em liberdade, Temer teve 8,2 milhões bloqueados pelo Banco Central. Além do ex-presidente, foram soltos outros 6 acusados presos na última quinta-feira na operação de descontaminação. Ainda na noite de segunda-feira, a Procuradoria Mônica de Ré, que integra a Força-Tarefa da Lava Jato no TRF2, anunciou que o grupo irá pedir a manutenção de todas as prisões preventivas ou a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O Ministério Público Federal tem o prazo de até 5 dias para entrar com recurso na Corte. Mônica de Ré antecipa que o órgão deverá reiterar motivos que já constavam no pedido de prisão preventiva deferido pelo juiz Marcelo Bretas, titular da Lava Jato no Rio, na semana passada. A expectativa dos procuradores é de que o recurso seja julgado pela 2ª turma do TRF2. O caso já estava na pauta do colegiado para a sessão de amanhã, mas o relator Ivan Atier decidiu antecipar a soltura dos acusados em decisão liminar monocrática. A iniciativa gera polêmica em torno da prisão do ex-presidente, avaliada por alguns juristas como reação da Lava Jato contra recentes derrotas na operação no Supremo Tribunal Federal. Mônica de Ré protesta dizendo que não teria motivos para Temer ser solto antes do caso ser analisado pela turma. Polêmico ou não, a liminar de soltura foi cumprida ontem, com Temer e outros 6 acusados sendo colocados em liberdade, entre eles o ex-ministro Moreira Franco. O inquérito que levou Temer e os demais acusados à prisão envolve supostos desvios em obras da usina Angra 3, da estatal eletronuclear. Segundo o MPF, João Batista Lima Filho, Coronel Lima, teria intermediado o pagamento de 1 milhão em propinas da Engevix a políticos no final de 2014. A investigação se baseia em delação do empreiteiro José Antunes Sobrinho, da Engevix. A Força-Tarefa afirma que o ex-presidente chefia um grupo criminoso há 40 anos, que chegou a arrecadar propinas de desvio de 1,8 bilhão. As informações são do repórter Carlos Maza, do jornal O Povo.
Ceará Notícia. E seguindo a matéria, outra notícia, né? O Ministério Público Federal disse que vai recorrer da liminar, que soltou o Temer. A primeira turma especializada do TRF2 ainda vai julgar o mérito dos pedidos, que agora vão ser encaminhados para a manifestação do Ministério Público Federal. Ouça mais informações na sonora de Fabiana Sampaio. O ex-presidente Michel Temer foi solto no início da noite desta segunda-feira. O carro levando Temer deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio por volta das 6h40 da noite. De lá, ele seguiu para o aeroporto Santos Dumont, de onde foi levado de volta para São Paulo. Na saída, populares gritaram xingamentos contra o ex-presidente. A ordem de soltura de Temer foi dada pelo desembargador federal Ivan Atier, que em decisão liminar concedeu o habeas corpus apresentado pela defesa. Além de Temer, também foram beneficiados com o habeas corpus o ex-ministro Moreira Franco, o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e outros 5 presos preventivamente na Operação Descontaminação, que investiga a corrupção em obras da usina Angra 3. Na decisão, o desembargador considerou que os relatos no inquérito se referem a fatos ocorridos até 2015 e que não há evidências de que hoje os acusados estariam ameaçando a ordem pública ou tentando ocultar provas e embaraçar a investigação. A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região ainda vai julgar o mérito dos pedidos que agora vão ser encaminhados para a manifestação do Ministério Público Federal. Os recursos, portanto, foram retirados da pauta desta quarta-feira, como estava previsto, já que a Atier decidiu sozinho sobre os pedidos. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão liminar. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira no Twitter. Tá aí, agora vê a notícia aí dessa soltura. E seguindo as notícias, vemos agora que, após recentes atritos entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, esboçou-se nesta segunda-feira em Brasília um movimento de reconciliação nos discursos públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Partido Democratas, disse que ser a hora de evitar polêmicas e de trabalhar para diminuir a temperatura. Em reunião com ministros, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, indicou a disposição de construir uma relação harmônica com o Legislativo, sobretudo com Maia. O fim de semana foi marcado por trocas de declarações ríspidas entre Bolsonaro e Maia em torno da tramitação da reforma da Previdência. Bolsonaro disse que não criticou Maia e que não tem interesse que a relação entre ambos não seja pacífica. Maia tem criticado a postura do presidente e aliados com relação à tramitação da reforma, colocando-se fora do centro da articulação para a aprovação do texto. Em meio ao bate-boca público, Bolsonaro disse que a reforma é assunto do Congresso. Nesta segunda-feira, Maia defende que a Câmara não vote a derrubada do decreto anunciado por Bolsonaro, que libera turistas americanos e outros países de visto para entrada no Brasil. Parlamentares avaliam derrubar o decreto para dar uma espécie de recado ao governo, irritados com o tratamento do presidente ao Congresso. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, disse que Bolsonaro está disposto a se reunir com presidentes de partidos e lideranças do Congresso para garantir a aprovação da reforma. As informações são do Diário do Nordeste. E agora, a Prefeitura de São Bernardo do Campo autorizou o início da reforma em sítio da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo seria deixar o local pronto para receber o ex-presidente. No caso do Supremo Tribunal Federal, autorizar prisão domiciliar. A autorização para a reforma foi assinada pelo prefeito Orlando Morando, do PSDB. Atualmente, Lula cumpre pena na Polícia Federal em Curitiba. O terreno tem cerca de 20 mil metros quadrados, área de lazer e campo de futebol. A propriedade fica às margens da represa Billings. O local não tem relação com outro sítio, em Atibaia, São Paulo, cuja reforma por empreiteiras levou à segunda condenação de Lula, apesar de o ex-presidente negar ser o proprietário. Após críticas da oposição, o governo do Brasil, via Ministério das Relações Exteriores, confirmou ontem, na segunda-feira, o repasse de 100 mil euros, que equivale a cerca de 436 mil reais,
para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergenciais. A doação será feita por fundo solidário, a ser criticado no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, e será somada ao apoio anterior oferecido pelo governo brasileiro. 10 dias após a passagem do ciclone Idai por Moçambique, Malawi e Zimbábue, o número de vítimas aumentam. Pelo número de dados, dos últimos dados, morreram 446 pessoas em Moçambique, 254 no Zimbábue e 56 no Malawi. Para as agências humanitárias, o desastre em Moçambique tem semelhanças com as tragédias humanitárias do Iêmen e da Síria. As autoridades e agências de ajuda temem mais mortes em decorrência do risco de cólera e outras doenças transmitidas pela água contaminada, que está em várias áreas do país. A inundação criou um lago de 125 quilômetros de largura, devastando uma área antes ocupada por centenas de milhares de pessoas. As informações são da Agência Brasil. O presidente Jair Bolsonaro informou, juntamente com o governo federal, a articulação de acordo com a Europa no combate às drogas. Segundo o presidente, órgãos de países europeus fazem a gestão nacional de bens apreendidos de traficantes de drogas e de outros criminosos condenados. Confira mais informações na sonora de Rosamélia de Abreu, da Rede Nacional de Rádio. O presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira no Twitter informações sobre o combate às drogas. O presidente da República informou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, articula acordos com a Europa no combate às drogas. De acordo com o presidente, órgãos de países europeus fazem a gestão nacional de bens apreendidos de traficantes de drogas e de outros criminosos condenados. A matéria terá que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Tá aí. Rosamélia de Abreu trazendo informações aí da Rede Nacional de Rádio. As casas militares abandonadas geram insegurança na rua Doutor José Furtado, no bairro Cidade dos Funcionários, na Praia de Iracema. Todo o quadrilátero composto pelas vias Historiador Raimundo Girão, 23 de outubro, Tigipió e Historiador Guarino Alves geram medo do espaço. Locais que são todos hoje endereços de ninguém, condomínios inteiros abandonados pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira. No primeiro bairro, a construção em ruínas é cercada por terrenos baldios e chama atenção porque, apesar da presença de um portão quebrado, emendado por correntes enferrujadas e das cercas de arame farpado completamente danificadas, duas placas em pontos distintos da fachada seguem com o nome Exército Brasileiro, área militar, proibida a entrada. O acesso, porém, pode ser feito tranquilamente por qualquer pessoa disposta a cruzar o matagal que se acumula. Nem é preciso entrar, contudo, para constatar a situação de abandono. Nos locais em que antes ficavam cômodos, hoje sobram paredes quebradas, janelas e telhados arrancados. Sobras na tinta antes coberta por medidores de energia elétrica. E apenas as marcas de grade possivelmente saqueadas. Pichações completam ainda o cenário do quadro dos 4 blocos de casas declaradamente pertencentes ao Exército, atualmente em situação de completo abandono e em ruínas. De acordo com operários que trabalham em uma obra em frente ao condomínio fantasma, um grupo de militares vistoria o local uma vez por semana, em busca de impedir a ocupação indevida do espaço. Mesmo assim, ainda de acordo com os trabalhadores, homens entram e saem do local em plena luz do dia. Seja para colher frutas em árvores de dentro do terreno, seja para dormir ou até fazer o espaço um local para o consumo de drogas. Em outro ponto da capital, na Praia de Iracema, situação muito semelhante se repete, mas dessa vez em imóveis pertencentes à Força Aérea Brasileira. De fora não é possível contabilizar, mas estima-se que dezenas de residências que deveriam ser ocupadas por famílias de membros da aeronáutica também estão abandonadas. A Polícia Civil do Estado do Ceará, em nota, informou que uma equipe do 13º Distrito Policial foi até os imóveis abandonados na cidade de Funcionários para apurar as informações sobre crimes cometidos por suspeitos, que utilizam esses imóveis como esconderijo, e as apurações estão em andamento.
A nota também informava que não há registro de ocorrências no imóvel supostamente abandonados na Praia de Iracema. A Polícia Civil ressalta ainda que a manutenção e conservação desses imóveis são de responsabilidade do proprietário. Vale ressaltar que, conforme previsto no artigo 1275 do Código Civil, os donos desses imóveis podem perder a propriedade em caso de abandono. As informações são da Tribuna do Ceará. Um avião com a bandeira da Rússia está no aeroporto de Maiquetía, em Caracas, e teve o desembarque na Venezuela de um alto oficial e tropas russas. A aeronave está protegida por membros da Guarda Nacional no aeroporto. Segundo a imprensa local, 2 aviões militares russos, um jato e um cargueiro aterrissaram na tarde de sábado nesse terminal, transportando uma centena de militares liberados pelo general Vasily Tonkoshkurov, diretor de mobilização das Forças Armadas do país europeu. 35 toneladas de material chegaram com a missão militar. Nem autoridades venezuelanas nem a Embaixada da Rússia em Caracas emitiram comentários. Rússia e China, principais credores da dívida externa da Venezuela, estima-se que 150 bilhões de euros têm sido 2 dos maiores aliados do governo de Nicolás Maduro, em meio a uma crescente pressão internacional para que ele abandone o poder. A colaboração militar entre Caracas e Moscou fortaleceu desde o início do chavismo, com a compra de equipamentos e armamentos militares. Em dezembro passado, 2 bombardeiros Tu-160, um avião de carga e outro de passageiro foram enviados para a Rússia, ou pela Rússia para a Venezuela, para participar de exercícios de defesa com a Força Armada Venezuelana. Essa colaboração avivou as tensões de Caracas com os Estados Unidos e a Colômbia. O secretário de Estado americano Mike Pompeo criticou os exercícios, acusando Moscou e Caracas de serem 2 governos corruptos desperdiçando fundos públicos e reprimindo a liberdade. As informações são do Diário do Nordeste. Uma criança de 2 anos morreu na tarde desta segunda-feira, dia 25, ao cair do 11º andar de um prédio na Praia do Futuro. Viaturas da polícia, SAMU e perícia forense estiveram no local para atender a ocorrência. O apartamento não tem tela de grade de proteção e está localizado na rua Embratel. O menino de nome Enzo Gabriel Loyola Prado estava no apartamento com a mãe e 2 irmãos, uma menina de 11 anos e um bebê de aproximadamente 1 ano. Segundo vizinhos do prédio, a queda da criança aconteceu por volta das 13 horas. A irmã mais velha ajudava a mãe a fazer o almoço quando perceberam que o menino não estava mais no apartamento. A criança havia caído da varanda, que não havia tela de proteção. Não há informações sobre o pai do menino. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU e a perícia forense estiveram no local. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou por meio de nota que o Corpo de Bombeiros e a perícia forense foram acionadas e que a mãe estava na cozinha quando sentiu a falta da criança que brincava no sofá. Segundo a vizinha, a criança subiu em cadeiras que estavam na varanda, o que ocasionou a queda. Neste mês, mais golfinhos foram encontrados mortos na costa atlântica francesa, especialmente em Tarnos, sudoeste do país europeu. Os mamíferos tinham a palavra vu, que significa visto ou verificado em francês, e que estava cortada na pele, um sinal de ação humana, atribuída à indústria de pesca predatória no crime ambiental. Desde janeiro, mais de 400 golfinhos apareceram encalhados no litoral francês, informou o Observatório Pelages, especializado em mamíferos e aves marinhas, lamentando um fenômeno alarmante. A maioria dos animais examinados tinha traços de captura acidental e, portanto, morreram em redes de pesca. A Associação para a Conservação da Natureza France Nature Environment
lamentou em um comunicado e pede uma redução imediata no número de embarcações de pesca, alertando para o fato de que, todos os anos, 1.000 carcaças de golfinhos aparecem na costa francesa. E isso é apenas a ponta do iceberg, já que a maioria dos corpos simplesmente afunda no fundo do oceano. E na manhã dessa sexta-feira, dia 22, 2 homens foram presos suspeitos de roubo de pelo menos 3.000 metros de cabos e fios de fibra ótica. Após os crimes, a dupla escondia os produtos no fundo do canal do Lagamar, onde foram pegos e depois mergulhavam para retirar o material e revender o cobre na Grande Fortaleza. A abordagem foi realizada por policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar. Francisco Alexandre Feliciano de Castro e Francisco Breno Costa de Araújo foram presos e acusados de roubo de cabos de fio de fibra ótica. Bandidos vinham praticando o crime há bastante tempo, principalmente na região dos bairros Dionísio Torres e Pio XII. Cerca de 300 famílias sofreram com as ações. A dupla roubava cabos e escondia o material dentro do canal do Lagamar. Depois, os criminosos mergulhavam, retiravam os cabos, tocavam fogo para retirar o cobre e vendia o quilo do material a R$15 de sucatas da Grande Fortaleza. Os dois foram presos e encaminhados ao 4º Distrito Policial. E em Camusim, ontem uma recém-nascida teve o corpo atacado por animais após ser enterrada viva pela mãe na localidade de Buriti, zona rural da cidade, a 354 quilômetros distante de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que escutaram o choro do bebê dentro da mata e, ao fazer buscas, localizaram a criança morta com ferimento de ataque pelo corpo. A suspeita dos policiais é que a mãe tenha enterrado a filha em uma cova rasa ainda viva. Conforme a polícia, a mãe foi localizada após denúncias anônimas que afirmaram terem visto a mulher suja de sangue nas proximidades do local, onde o corpo do bebê foi encontrado. A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia de Jijoca de Jericoacoara. O corpo do bebê foi encaminhado para o IML de Sobral, onde passará por perícias. E a última notícia de hoje é: ontem, no dia 25, a Polícia Militar apreendeu uma carga de alimentos e produtos de limpeza que estava escondida dentro de uma residência na rua Professor Virgílio de Moraes, no bairro Altran Nunes, em Fortaleza. No local estava um casal que não teve a identidade revelada, no qual foram presos e encaminhados para o 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra. A dupla não apresentou nota fiscal dos produtos e não soube explicar para os agentes a origem do material. A casa onde os produtos foram encontrados estava sem imóveis e era usada apenas como depósito. Conforme os policiais, a suspeita é de que o material seja oriundo de roubo e fosse vendido posteriormente para comerciantes da região. Um caminhão da polícia foi utilizado para retirar a carga da residência e levar para a delegacia. As informações são do G1 do Ceará. E é isso, gente. Obrigado vocês pela audiência, obrigado a todo mundo que está ouvindo e ficamos por aqui por hoje. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.